Meu nome é Larissa Santiago, faço parte das blogueiras negras, sou publicitária e, além de escrever para as blogueiras, escrevo no meu blog Afrodelia e Mundo Vão. Hoje estamos aqui no nosso segundo episódio da websérie As Negras Real e temos convidadas, além de mim, duas convidadas. Uma é Mabel, que vai seguir algo mais. Vamos começar então dizendo que desde que a gente lançou e lançamos a campanha da websérie, várias coisas têm acontecido. Dentre elas, as críticas feitas à série em vários perfis e vários canais na internet, a resposta do senhor Miguel Falabella às críticas, uma carta de repúdio a essa resposta, escrachos, textos e outras coisas mais. E, claro, a estreia da websérie foi no último dia de 6. Que aconteceu, Carol Nunes, não assisti a série Asnega, O Sexo e Asnega. Texto esse que foi bastante compartilhado, bastante discutido, e texto esse que eu gostaria de pontuar na minha fala. Além desse texto, também quero comentar sobre as soluções e as alternativas a séries que tratam da temática das mulheres e de sexo, enfim, que foram produzidas em outros países, em outros lugares. Então, para começar, eu enumerei 4 coisas, dentre as 10 coisas que Charot falou, eu enumerei 4 coisas que me foram principais. E a primeira delas é que a gente foi criticada por estar precipitadamente falando e criticando a série antes de assisti-la. E o que eu quero dizer é que a gente não só se surpreendeu, como se surpreendeu para pior. Foi muito pior do que a gente pensava. Uma dessas coisas que a gente não imaginou que seria tão pior assim foi a primeira coisa que Charot enumerou no seu texto, que foi o lugar de fala da mulher negra. E aí a gente percebeu, eu percebi, que esse lugar de fala ele está muito mais distante do que a gente imaginava, porque quando a gente falava de protagonismo, a gente imaginava que existiria somente essa mulher branca, aqui no caso Cláudia Ximenes, analisando a nossa vida. Mas além disso, a gente está a 2 passos de distância do protagonismo, que é quando o próprio narrador fala, né, conversa, quando a voz é dele. Então a gente está aí a mais ou menos 2 passos distante do nosso protagonismo, porque o tempo inteiro é o Miguel Falabella quem narra e é Cláudia Ximenes que olha a nossa vida de fora. O segundo ponto, que Charot também falou no seu texto, que eu chamei de proliferação dos corpos nus. Durante todo o primeiro episódio, e principalmente na cena do baile funk, a gente percebe que todas as pessoas estão nus, praticamente nus, estão vestidos de short, de saia, inclusive na hora do trabalho. Na cena de que Soraya está na casa da sua patroa, ela está vestida como se fosse para um baile funk. Reitero que eu não tenho nada contra as mulheres e homens que usem roupas curtas, mas é que fica parecendo que todo mundo na vida, inclusive no trabalho, se veste daquele jeito. O terceiro ponto, que é um ponto bastante problemático, é a visão do homem negro. Dentre todas as mulheres, as ditas protagonistas, o único homem que aparece com frequência e que é bastante problematizado é Big, que a gente sabe porque que o nome dele é esse, e que está ali para servir não as mulheres, as 4 mulheres que são as pseudoprotagonistas, mas a mulher branca. O relacionamento dele é com a mulher branca, como se a sua identidade, como disse Charot, só fosse possível, como se a sua existência fosse possível graças àquela mulher branca. E a última questão é a violência, que Charot chamou de violência simbólica, mas que eu chamo de violência explícita. E particularmente em 2 cenas essa violência está explícita. Na primeira delas é o racismo, que está explícito na cena onde a empregada que cuida da atriz é ofendida
por ela naquela fala da pulseira, onde ela diz que quem vai achar que aquela pulseira será verdadeira no braço dela. Então o racismo ali para algumas pessoas pode estar sutil, mas ele está muito explícito. E a segunda cena é a cena da violência contra a mulher, que é a cena da Soraya quando o patrão dela chega de cueca na sala para assediá-la, né? Naquele olhar de assédio que a gente sabe que existe com as empregadas, com as trabalhadoras domésticas do nosso país. Bom, depois dessas 4 críticas, eu analisei também algumas alternativas, algumas produções que não foram produções brasileiras, mas que são alternativas e que se baseiam, inclusive, na Sex and the City, que é a série que o nosso Brasil para as negras. A primeira delas é An African City, que é uma produção ganesa, de 2 mulheres também ganesas. Uma delas, as 2 mulheres são mulheres negras e que escrevem e produzem essa série. A história se trata de 4 mulheres negras que uma delas série Nana Ya, ela sai de Nova York e volta para Gana para recomeçar sua vida. A primeira cena para mim já é a melhor cena de todas, porque ela começa voltando para Gana e o seu conflito já é de cara com o despachante do aeroporto, que não acha que ela é ganesa porque ela é uma mulher independente. Então já começa assim. E além disso, a fala é dela, é da Nanaya. Ela narra a própria história o tempo inteiro. É claro que na série inteira, eu assisti 3 episódios, é claro que nesses 3 episódios, como eu acredito que na série inteira, haverão estereótipos, haverão clichês, como por exemplo, uma das atrizes, uma dessas personagens, ela é vegetariana e ela sofre bullying o tempo inteiro, porque uma das personagens diz, mas como que você pode ser vegetariana se a gente está na África e aqui todo mundo come carne? Ela sofre bullying. Assim como uma outra. E várias vezes ela é chamada de gorda e outras pessoas apontam que ela está mais gorda. É fato que existem estereótipos. Mas algumas cenas, e a maioria delas, as mulheres discutem coisas corriqueiras, como trabalho, dinheiro. Elas, além de estarem falando das suas vidas, estão em busca de um amor. Então, eu fiquei super encantada com a produção. Além das mulheres não serem tratadas como objeto, nem estarem expondo seus corpos, muito pelo contrário, elas são super bem vestidas, inclusive. Há um olhar, há um cuidado para que essa fala seja dessa mulher e de mulheres independentes. Uma das cenas, inclusive, ela fala isso, ela diz assim, eu preciso sair de casa. E uma das meninas diz, mas como? Continue com seus pais, é tão mais confortável. Ela diz, eu sou uma mulher que vivi 10 anos independente em Nova York e agora em Gana eu preciso da minha independência. Então existem pequenas pílulas de pensamentos que a gente consideraria feministas nessa série. Existem os estereótipos, mas existem essas coisas que são bastante positivas. Então eu indico que vocês procurem An African City. Vocês vão surpreender, bastante legal. E uma outra opção, essa não é uma série, mas é uma novela, que é uma produção angolana e que tem cogitação no Brasil. Como uma novela, ela também reproduz vários clichês, né? A história de uma mulher que vai fazer de tudo para conseguir fama e dinheiro. Porém, por ser em Angola, por ser no continente africano, a maioria dos seus atores são atores negros que desempenham diversos papéis, desde o taxista que leva ela até o hotel e que conversa com ela no táxi, até o dono da empresa que ela vai trabalhar, que é uma empresa, que é uma revista onde existem lá fotógrafos, produtores de moda, jornalistas, todos eles negros. Como a novela também vai reproduzir clichês, também vai falar de ciúme, traição, amor, dinheiro, mas é ainda assim uma produção bastante peculiar e que vai falar, vai mostrar
também de uma ótica diferente o cotidiano daquela população e daquele lugar de Angola. É importante destacar também que essa novela, que essa produção, concorreu ao Emmy International junto com as duas novelas brasileiras Avenida Brasil e Lado a Lado. Óbvio, ela não ganhou em 2003, mas é uma produção que, por si só, já é uma produção vencedora. Então, essas são as duas alternativas que eu analisei e que eu acho que valem a pena ser vistas e serem conferidas, inclusive pelo autor, queridíssimo autor do Sexo e as Negras, para perceber como é que a gente pode ter uma base, né, comências de fato, para produções brasileiras que não reforcem os nossos estereótipos, que não agridam, que não sejam violentas e que mostrem que depois de 350 anos as coisas mudaram um pouquinho e a gente está em diferentes espaços, em diferentes lugares. Era isso. Grande beijo. Até logo. Eu sou Viviana Santiago, eu sou pedagoga, também coopero com blogueiras negras e me considero no mundo enquanto mulher negra, militante, pedagoga, mãe de menino negro. Desse lugar é que eu falo um pouco da minha questão com relação ao sexo e as negras. É um processo muito complexo a gente pensar, principalmente quando a gente pensa a questão da representação. É necessário que a gente pense que mulher negra é essa que está sendo representada e por que da nossa inquietude, da nossa indignação, quando a gente pensa esse seriado. Né? E eu acho que passa muito pela ideia da subalternidade. Eu acho que passa muito pela ideia de negar a nós, mulheres negras, o direito a uma cidadania plena, um direito a sermos reconhecidas a partir de outros lugares que podemos ocupar e que muitas vezes quando nós estamos nesse lugar, esse lugar ele não é nosso, ele é compulsório e ele não respeita a nossa decisão. É como se nós ainda fôssemos as mulheres negras trazidas escravizadas que trepavam às forças com os seus senhores. E eu acho que isso é o ponto fundamental. O problema não é sexo. O problema não é que a gente é mal amada, que a gente é mal comida. Esse não é o problema. O problema é que mesmo quando se pensa o nosso sexo, ele não é nosso. Né? Ele é uma coisa que é o outro que determina pra gente e que a gente é somente um objeto nessa relação. E é muito a partir daí que eu construo, né, a minha inquietação, né, e que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Uma coisa que ainda causa muito horror às pessoas, de uma maneira geral, é o fato de que elas não estão prontas para admitir que nós, mulheres negras, nós temos história. E nós temos consciência da nossa história. E nós sabemos que nessa história nós somos sujeitos. Na medida em que essa história nos constrói, nós também a construímos. E nesse momento, nós fazemos uma opção para contar a nossa história, nomear aquilo que nos acontece, nomear os nossos sonhos, nomear os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas inquietudes. Nós estamos assumindo publicamente a luta que já se trava desde a chegada das nossas irmãs ancestrais aqui a esse lugar, desde o rapto, desde o sequestro. Hoje, mais forte do que em qualquer outro momento histórico, nós, mulheres negras, dizemos que somos nós que vamos contar a nossa história. Somos nós quem vamos falar de nós mesmos. E isso causa muito horror às pessoas. Porque o tempo inteiro as pessoas elas tentam nos devolver a uma condição de subalternidade. O tempo inteiro elas tentam nos devolver a um lugar em que sim, estivemos, porque forçadas fomos pelos grilhões, pelas torturas, pelas barbáries, mas do qual nós sempre fugimos, contra o qual nós sempre insurgimos e que hoje definitivamente nós dizemos que não ocupamos mais. Isso causa horror às pessoas, porque elas não estão prontas para lidar com isso. Agora, uma pergunta que precisa ser feita é por quê? Por que causa tanto horror às pessoas o fato de que nós nos insurgimos? Por que causa tanto horror às pessoas o fato de que nós, mulheres negras,
Só estamos vindo a público de dizer que não concordamos com essa história que está sendo contada sobre nós. Porque nós dizemos que não somos nós. Essas mulheres, elas não nos representam. Por que causa tanto horror às pessoas que nós estejamos fazendo isso? Não seria porque as pessoas não esperam que nós possamos fazer isso? Ou porque elas pensam que nós não estamos autorizadas a fazer isso? Porque talvez elas conservem-nos na sua cabeça, no seu coração, nas suas ações e práticas cotidianas, naquele lugarzinho subalterno, que tudo deve aceitar e que, ante tudo, deve silenciar. Essa é uma reflexão que deve ser feita. Porque, enquanto sociedade civil, nós somos estimuladas e estimulados o tempo inteiro a nos levantar, a falar, a participar, a discordar, concordar, a atuar. Mas por que, quando somos nós, mulheres negras, que fazemos isso, causa tanto mimimi? Porque nós estamos exercendo aquilo que está posto para qualquer pessoa dentro de uma sociedade democrática. Estamos exercendo o nosso direito de dizer não, não concordamos. Não, não queremos. Não, não é bem assim. Mas por que causa tanto horror? Não seria porque a nós é negada essa condição de ser sujeito? Não seria porque, na vida real, as pessoas elas ainda não nos veem enquanto sujeito pleno, cidadãs e cidadãos, desde que sejamos pessoas negras? Nós somos cidadãs somente para aceitar, somente para calar, para que digam por nós. O fato é que, ainda que as pessoas pensem assim, hoje a história é diferente. Hoje, nós viemos a público dizer que não, essa história aí ela não nos representa. E nós estamos fazendo aquilo que está dado para qualquer outra pessoa nessa sociedade. O que incomoda é que somos pretas. O que incomoda é que somos mulheres negras. E as pessoas elas não esperam que nós façamos isso. Oi, eu sou Mabia Barros, sou colunista no Blogueiras Negras, tenho o meu próprio blog sobre o universo feminino em geral, que é o Max Bolsa. Também escrevo sobre culinária e assim. Sou publicitária por profissão, mas sou formada em comunicação e militante da causa negra já há alguns anos. E assim, seguindo a fala de Larissa e de Viviana, eu vou problematizar um pouco, assim, na verdade deixar mais esmiuçado o que elas estavam querendo dizer em relação à ideia da mulher ser subalterna em Sexy e as Negras. E então eu vou ser bem pontual, assim. São algumas cenas específicas, né, porque afinal ainda é um programa de humor, entretenimento, é um horário tarde da noite, então aquela ideia de que as crianças podem se espelhar. As crianças não estão assistindo, né, até porque é um seriado em que o sexo é a principal temática, você não vê tanta envolvimento amoroso, relacionamento, você não vê desenvolvimento de relacionamento, pelo menos entre as negras, não. Mais a pegação mesmo durante o baile e tal. Tudo bem que é o piloto, a gente não tem como dizer que isso vai ser um modelo geral, uma regra geral para o seriado inteiro, eu espero que não. Mas, como Larissa mesmo já pontuou, tem a problemática de que os dois personagens brancos são os centrais, né? Personagem esse extra, uma voz over, que é o Miguel Falabella, e você tem a personagem branca da Claudia Gimenez, que é a que deu certo, a que tem um bar próprio, e é justamente dela que você acompanha, assim, o envolvimento amoroso, você sabe um pouco da história dela, você vai aprendendo muito sobre quem ela é já no piloto. Sobre as outras personagens, né, as 4 negras, não, você vai pegando isso ao longo do tempo. Então, assim, alguns momentos que me incomodaram bastante. A cena em que elas vão comprar um carro, por exemplo, e que elas dizem para o vendedor que elas só têm R$ 2.800 e o que dá para comprar com isso.
ele diz que dá para comprar um jumento e que a carroça é por conta dela. Depois de serem maltratadas desta forma, uma das personagens fica com ele, faz sexo com ele, quer dizer, colocar a mulher mesmo, especialmente a mulher negra, naquela ideia de que, mas nem todo homem assim vai dar bola, e como ela é curvilínea e tal, ele é homem, né? Aquela coisa machista, heteronormativa, de que uma mulher bonita, no caso dela gostosa, deu mole, ele tem que pegar. Então, assim, eu diria que, não tenho como falar sobre todas as mulheres do mundo, mas em sã consciência, um cara que te deu uma resposta dessa no momento de compra, você não vai ficar com ele. Assim como outra cena que me incomodou muito são as cenas da camareira com a patroa. Que primeiro que ela dá uma patada dizendo eu não te pedi sinceridade. Não lembro se a palavra correta foi sinceridade, mas enfim, é algo relacionado a isso. E a outra, que é pior ainda, é de dizer que o fato de que uma mulher negra vai estar usando uma joia no braço, ninguém vai desconfiar que aquilo seja uma joia, porque afinal ela é negra. Ao invés da empregada, né, da camareira se revoltar, porque seria um comportamento usual desde a década de 50 lá, e que foi filme nos Estados Unidos, o The Help, que para o Brasil veio como Histórias Cruzadas, que fala das histórias das empregadas domésticas, e que não era muito diferente no Brasil. Você tem um quarto separado, tem um banheiro separado, não queria que elas se misturassem. Não era lá muito diferente assim aqui, e você vê que desde então, desde movimentos civis e briga mesmo, tipo, começo do movimento negro, os anos 60, os anos 70, já há uma educação para que a mulher, tudo bem, você não vai brigar com a sua patroa naquele momento, você não quer perder emprego, entende? Mas você não vai nem revirar o olho, não vai mandar a merda, você não vai ficar com raiva da situação. Na verdade, você vai ficar feliz, você vai sair com a joia de noite. É muito fútil. Ok, o seriado original que ele se baseia, o Sex and the City, é um seriado fútil. Mas ele tem a vantagem de que ao menos é uma das mulheres fúteis que fala sobre a vida dela mesma. Não é assistido de fora como se isso fosse uma espécie de circo, como se a vida da mulher negra na comunidade, especialmente enxergando um baile funk, né, que há toda a dança, a sensualidade, a forma como as mulheres se vestem, como os homens se vestem, você tem essa relação em que, assim, tem a branca lá assistindo, estão se divertindo, estão passando rodo hoje. Quer dizer, circense praticamente a aparição dessas negras. E outra questão que para mim ficou bastante pungente, eu acredito que para quem assiste também, e que, enfim, já foi discutido sobre isso, mas que eu não podia deixar de pontuar, é que a defesa do Falabella é sobre, enfim, de quem assiste, que essas mulheres são reais. Existem sim camareiras, hostess de restaurantes, cozinheiras, enfim, essas pessoas existem, trabalham e vivem em comunidades, assim como trabalham e vivem fora das comunidades. Não necessariamente é uma exclusividade da Cidade Alta ou de qualquer outra favela ou morro ou bairro de subúrbio. A questão é que dentro dessas comunidades você já tem também a existência de mulheres com profissões que não são tão submissas. Porque você vê a personagem da cozinheira, quando vai receber seu pagamento, o patrão, né, de cueca vem olhar para ela e tal, e dar aquela checada do tipo, você é gostosa. E ao invés de ela ficar indignada, ela fazer cara de nojo, ou apenas fazer uma cara dura, fechada, ela faz uma cara encabulada do tipo, gostei. Ainda corroborando com aquela ideia de que, na verdade, toda mulher gosta de receber cantada na rua.
e que o cara que, né, faz gostosa, na verdade, você, né, tem aquele imaginário de que a mulher gosta daquilo e quando ela não recebe, ela fica chateada, porque se sente, enfim, infla o ego e tal, e a gente não está discutindo ego aqui, a gente está discutindo respeito entre as pessoas. Respeito para a mulher negra, que está lá na televisão, fazendo sexo normal, todo mundo faz sexo. Afinal, se não fizessem sexo, os negros não se reproduziriam, nem as negras, nem os brancos, nem as brancas. Todos fazem sexo, a não ser aqueles que é claro que, bom, precisam de fertilização disso. Mas não tem como você imaginar uma sociedade, enfim, tem relações né, entre as pessoas para reprodução e, enfim, relações amorosas, mas é isso que a gente vê no seriado. É sexy as negras porque as negras são voluptuosas, são cheias, né, de curvas e tal, e tem todo esse estereótipo da negra ser fogosa, da negra ser gostosa, e o cara negro também, ele é gostoso, ele tem um pênis enorme, e a gente fica nesse mais do mesmo, sendo que ele teria potencial para mais outras coisas. É legal porque emprega atores negros e eu entendo porque que, né, as pessoas que estão no elenco obviamente vão defender porque é o ganha-pão deles. Se você trabalha com aquilo, se você se sujeitou àquele emprego, você não vai agora dizer, então, você tem razão, o papel que eu faço é muito submisso. Você não vai. Porque você não quer perder seu emprego. Eu entendo que é dificílimo conseguir emprego na mídia sendo negro, especialmente neste país racista chamado Brasil. Mas é o nosso dever, eu diria, enquanto espectadores, olhar para aquele programa e dizer, olha, eu não sei quem vocês estão querendo representar, mas isso não representa a minha vida, não. Isso não sou eu. Eu sou de subúrbio, eu moro no subúrbio, tenho uma pós-graduação em conclusão e do que eu vejo das meninas ao meu redor, as pessoas estão estudando, estão trabalhando, estão procurando empregos melhores e, enfim, se qualificando. Não estou desqualificando o emprego das meninas, eu estou dizendo apenas que o universo é muito maior do que o baile funk e a cozinheira que acha gostosa e gostou que o patrão. Daí, quer dizer, é aquela imagem mesmo da negra subalterna, submissa, que abaixa a cabeça, que entende que aquele é o lugar dela de ser inferior. E é justamente sobre essa sensação que a gente tem de que as quatro personagens, apesar de, né, independentes e lindas e tal, elas se sentem inferior e se portam como inferiores e submissas, que precisa mudar, não só nesse seriado, mas na vida. Assim, se você aí que está me assistindo agora acha que o seu lugar é pegando o elevador de serviço, é ouvindo que negro é macaco, que é achando que se o cara te cantou na rua porque pelo menos você é bonitinha e gostosinha. Não. Você é muito mais do que isso. Nós somos muito mais do que isso. E é isso que eu tenho para dizer hoje.